Alô pessoal, direto ao ponto aqui. Olha, finalmente o Grêmio tem um vice-presidente de futebol que entende do babado. Lembra quando o Renato usou essa expressão aí? Acho que foi logo depois do jogo contra o Náutico, jogo lá em Recife, o último jogo da Série B, quando havia já o início da projeção para o ano de 2023, a permanência dele, e o Renato deixou claro, olha, eu fico, mas eu quero trabalhar, quero ter ao meu lado gente que entenda do babado, gente que conheça futebol, que saiba como é que as coisas funcionam no futebol. Gente que conhece do babado. Pois parece que Paulo Calef é esse homem. Paulo Calef, vice-presidente de futebol do Grêmio, entende do babado. Ele foi elogiado, bastante elogiado, pelo técnico Renato Portaluppi, numa entrevista exclusiva que o técnico concedeu para o colega Diogo Rossi, lá da Band. Aliás, a entrevista está na íntegra no canal do Diogo Rossi. O Diogo perguntou, porque esse ano ainda, ou no final do ano de 2022, também numa entrevista coletiva, o Diogo Rossi chegou a perguntar para o Renato, Renato, nessa sua vida toda de futebol aí, você já conheceu alguém que entenda tanto de futebol quanto você? Porque o Renato sempre se vangloria disso, né? Sabe tudo de futebol. Aí o Renato, naquele momento, brincou, não, olha, talvez alguém que entenda tanto quanto eu, mas mais do que eu, não. Essa foi a entrevista do ano passado. E o Diogo, nessa entrevista exclusiva, voltou a colocar essa situação para o Renato. O Renato brincou e disse, não, como eu, ele não entende, o Paulo Calef não entende, mas ele conhece, realmente conhece, sabe as coisas que está fazendo. Elogiou o Paulo Calef, o técnico Renato. Anotei aqui as palavras que o Renato disse a respeito do vice-presidente de futebol do Grêmio. O Paulo me surpreendeu, entende bem do assunto, tem ajudado bastante em todos os sentidos, tanto ele quanto o Antônio Brum, que é o diretor de futebol, e o Alberto Guerra, que obviamente é o presidente do Grêmio. A maior prova disso, de que ele entende de futebol, seguiu falando o Renato, foram as contratações. É uma pessoa inteligente, entende bastante do assunto, estamos trocando bastante ideias. Legal, né? Legal essa manifestação do Renato, porque é preciso que a gente contextualize essa declaração, porque o Renato, todos nós sabemos, teve muitos problemas com todos os vices de futebol que trabalharam com ele a partir do ano de 2016, quando ele voltou para comandar o Grêmio, só saindo lá no comecinho ou talvez na metade do ano de 2021. Não foram brigas assim, ou alguns desentendimentos que vieram à tona no momento em que estavam trabalhando juntos, mas quando o técnico do Grêmio ele saiu, não é? Ele deixou muito claro de que alguns problemas poderiam ter sido evitados, problemas que depois acabaram resultando no rebaixamento do Grêmio. E essa impressão também de que o Renato tinha algumas dificuldades voltaram a ser manifestadas quando ele disse que gostaria de ter ao seu lado alguém que entendesse do babado. Tanto que o Renato dizia, lembram, que ele tinha linha direta com o presidente. Era diretamente com o presidente que o Renato falava, praticamente passando por cima dos homens que faziam parte do departamento de futebol do Grêmio. Tem uma história, inclusive, que se fala aí que o Renato até impedia, às vezes, que alguns vices de futebol sequer ingressassem no vestiário, para ver como é que era tumultuada essa relação. Uma relação que agora parece ser mais harmoniosa, porque o Renato, de fato, está gostando dessa parceria aí com o Paulo Calef e com o Antônio Brum, que são dois jovens, né? Homens de 40 anos de idade. Eu falo que eu tenho mais de 60 anos de idade, aí, então, para mim, são jovens ainda. E é legal isso, né? É legal que as coisas funcionem de maneira harmoniosa. Claro, os jogos não começaram ainda, os problemas ainda irão aparecer, tem que saber como é que eles serão contornados, mas essa aprovação do Renato aí, o carimbo de homem que conhece do babado, o Renato já colocou no Paulo Calef, vice-presidente de futebol do Grêmio. Compartilhe esse vídeo nos seus grupos de WhatsApp, se inscreva aqui no canal. Sempre um grande prazer contar com você por aqui. Até a próxima!